Estamos de volta. Você que está aí ligadinho com a gente, presta atenção, porque agora a gente vai falar de um assunto sério. Hoje a gente está recebendo aqui no nosso programa a doutora Daniela Maglia, ela que é advogada, e vai falar tudo que a gente tem direito quando, infelizmente, acontece algum erro médico aí em algum procedimento que pode ou não acontecer com a gente. Doutora, muito obrigado pela sua presença, é um prazer te receber aqui. Primeiro eu queria saber, assim, o que é considerado um erro médico, se você puder compartilhar com a gente. Tá. Olá, boa tarde. É um prazer conhecê-lo pessoalmente, tá? Uma honra participar do programa. E a judicialização, né, em decorrência de erro médico, ela aumentou consideravelmente nos últimos anos, né? E o que acontece, né, é que, assim, segundo o CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, só no ano de 2021, né, foram ajuizadas 35 mil novas ações só por erro médico. Isso equivale a 95,8 ações, né, por dia. Nossa, bastante. Então, é um número considerável, né, e por isso a importância, né, de abordarmos esse tema, né, que é o erro médico, e distingui-lo da iatrogenia, né? E o erro médico, ele advém de uma conduta, né? Uma ação ou uma omissão imprudente, negligente ou imperita do médico que causa um dano ao paciente, né? Seria basicamente isso, o erro médico. Qual é a diferença entre o erro médico e a iatrogenia, que inclusive é um termo aí não muito utilizado, né? As pessoas não costumam conhecer muito. É um termo técnico, né? E bem, assim, difícil de... muitas pessoas não conhecem, né? A iatrogenia são efeitos adversos, né? Ou alterações patológicas decorrentes, né, ou resultantes de um tratamento correto e feito dentro do recomendado. Então, esses efeitos eles podem ser esperados ou não, previsíveis ou não, controláveis ou não, e muitas vezes inevitáveis. Eu sempre falo que para a gente entender melhor o que é a iatrogenia, a gente pensa assim, a lesão médica, ela sempre existirá, então em maior ou menor escala, né? Porque a medicina ela avalia se o malefício é menor do que o benefício, né? Então, todo e qualquer tipo de tratamento hoje, né, seja ele terapêutico, seja ele cirúrgico, medicamentoso, ele vai causar um dano ao paciente, mas às vezes é preciso a gente sacrificar algo ou parte de né, para salvaguardar o todo, né? Então, a iatrogenia, em poucas palavras, assim, resumindo tudo que eu disse, seria a consequência de um tratamento correto e feito dentro do recomendado. Então, o médico, ele age de forma perita, ele age com prudência, ele age conforme os ditames, as normas, os princípios que a medicina exige, né? Conforme os protocolos, inclusive. E só que mesmo assim a gente ainda tem uma consequência desse tratamento, né? Isso e aí a gente... Então não é considerado um erro médico porque o médico fez tudo ali de acordo com o recomendado e infelizmente uma fatalidade, podemos dizer assim. Não é bem uma fatalidade, seria mais uma consequência de um tratamento. Vamos imaginar, eu acho que com o exemplo fica mais claro da gente entender. Por exemplo, são exemplos, né, de iatrogenia, efeitos adversos de medicamento. Então, o médico, você vai lá até o consultório para fazer um determinado tratamento e ele prescreve determinado remédio. O efeito adverso daquele tratamento, daquele medicamento que foi prescrito, é considerado uma iatrogenia e não um erro médico, é uma consequência de um tratamento. Mas falando desse exemplo que você está dando, geralmente, né, o que costuma acontecer é que o paciente costuma fazer exame para saber se tudo bem tomar aquela medicação ali que está prescrita pelo médico. Mesmo com esse exame já feito com o paciente, quer dizer, eu não sei se é uma regra, né? Se de fato o paciente precisa fazer o exame para tomar o medicamento e aí é que entra iatrogenia, ou se essa questão é quando não tem nenhum exame feito e o médico faz algum... Por exemplo, se a gente tivesse... Porque assim, nem todo medicamento você faz o teste. Por exemplo, alergia.
existem procedimentos que você vai se submeter e que você precisa fazer alguns exames ou você precisa saber se vou usar contraste ou dado. Então, é prudente que o médico, antes dele fazer o procedimento que vai ser utilizado contraste, ele averigue se aquele paciente tem ou não alergia. Se ele teve essa prudência e mesmo assim ele usou um outro tipo de contraste e a pessoa teve, eu não tenho porquê, seria uma reação iatrogênica. Agora, se ele não tomou essa precaução, aí a gente pode alegar um erro médico. Entendi. Né? Mas aí tudo vai depender, né? Depende tudo de vários fatores. De vários outros fatores. Aqui eu estou dando um exemplo mais... agora sim, existem alguns medicamentos, quando eu falo efeito adverso de medicamento, medicamento às vezes... um medicamento que faz mal, tem um efeito colateral para o estômago, efeito gástrico, entendeu? Então, às vezes, você foi por um problema e acabou tendo um outro... Seria mais ou menos isso. Outros exemplos, por exemplo, seria de iatrogenia, seria as reações decorrentes, né, o mal-estar decorrente de quimioterapia, por exemplo, de sessões de quimioterapia e radioterapia. Sim, que dá queda, comum, né? Isso, dá queda capilar, náusea, anemia. Outro exemplo também por exemplo, amputação de membros de pacientes diabéticos, você entende? É uma consequência de um tratamento correto, mas ele está fazendo isso para salvaguardar a vida da pessoa, porque senão, né, ela vai a óbito. Outro exemplo que a gente tem é a mastectomia para tratar o câncer de mama, né? E aí existem vários tipos de mastectomia. A gente tem também como exemplo a fratura no caso de massagem cardíaca, né, de parada de massagem, quando se faz a massagem por conta da parada cardíaca, fraturar uma costela, isso é considerado iatrogenia e não um erro, tá? Retirada, por exemplo, de um pedaço de um órgão, por exemplo, do intestino para extirpar um tumor. Então, tudo isso são o que a gente chama de... É um mal necessário, É um mal necessário. A iatrogenia seria isso. Entendi. É um mal necessário para poder salvaguardar a vida, né, a saúde do indivíduo. Agora, falando das obrigações de um médico, por exemplo, a obrigação do médico vamos supor que determinado paciente precisa fazer uma cirurgia aí. A obrigação dele é entregar o resultado ou é cuidar do meio, como se é feito a cirurgia? Isso. A gente sempre fala que a obrigação do médico é uma obrigação de meio. Por quê? Porque ele tem que empregar, ele tem que agir sempre com a máxima diligência e prudência possível, tá? Ele tem que empregar o conhecimento científico que ele tem e ele sempre tem que utilizar a melhor técnica. Mas ele não pode garantir o resultado, que é a cura do paciente, porque a cura, ela depende de diversos fatores, tá? Isso é via de regra. E por que eu falo via de regra? Porque comporta exceções. As exceções aqui, aí eu acho que é tema para um outro bate-papo, porque aí tem outras peculiaridades. Seria, por exemplo, já um cirurgião plástico, tá? E aí é por isso que eu falo que divide. Se a cirurgia for puramente estética, aí sim a gente vai estar diante de uma obrigação de resultado. Ele promete um resultado e se ele não atinge aquele resultado, né, aí sim ele pode ser responsabilizado por erro médico. Mas isso só quando se trata de cirurgia puramente estética. É porque existe cirurgia plástica, é uma cirurgia plástica puramente estética. Se ela for uma cirurgia plástica reparadora, então eu estou visando reparar alguma coisa que já não deu certo anteriormente. Nesse caso, não é obrigação de resultado, é obrigação de meio. E quando é uma cirurgia, que eu acho que engloba os dois. Por exemplo, uma coisa que é muito comum de se ver hoje é uma galera querendo deixar o nariz empinadinho aí, e aí junta com essa questão de, às vezes, ter carne esponjosa, né? Nem sei se é exatamente assim que fala. Como é que funciona nesse sentido? Olha, aí você fala em que sentido? Porque se parar para pensar, a carne... Ela atrapalha atrapalha a respiração ali da pessoa e ela já está juntando o útil ao agradável. Então, nesse caso, eu optaria, assim, responder a sua pergunta pelo bom senso, tá? Porque, assim,
o médico, antes dele prometer um resultado, ele vai fazer uma rinoplastia e ele vai prometer resultado X. Para ele prometer aquele resultado, ele tem que saber ele tem que ter o histórico do paciente e saber se ele realmente tem condições de chegar àquele resultado. Porque se ele não tem, como, eu tenho o problema da carne esponjosa, né? Que eu não sei também se é exatamente esse termo que usa, porque eu não sou médica, né? Então, esse problema, né, de saúde da pessoa vai afetar aquele resultado, eu entendo que o mais prudente é ele não prometer aquele resultado, ou então advertir dos riscos, né? Falar assim, olha, a gente vai fazer o procedimento, só que o seu procedimento ele vai ficar assim, assim, a gente não vai conseguir chegar no resultado por conta do seu próprio problema, né? Porque aí existe também um dos deveres do médico é a informação, né? E aí alertar sobre os riscos daquele procedimento, né? Então eu entendo que se ele alertar, né? Que às vezes corre algum risco ali, é melhor que você faça os exames, esteja seguro do que você está fazendo. Sim, eu acho isso, né? Não dá para ele prometer um resultado que ele não vai conseguir alcançar. Agora, doutora, falando de responsabilidade civil, por exemplo, um médico que infelizmente cometeu aí um erro médico, quais são os direitos que o paciente tem? Isso. Quando configura o erro médico, e aqui eu acho importante voltar um pouquinho, né? Quando eu falo lá que erro médico é decorrente de uma ação ou de uma omissão, né? E aí eu falei que é imprudente, negligente, imperito, que causam dano ao paciente, tá? E aí, para que configure o erro médico, né, e para que ele possa ser responsabilizado civilmente, esse profissional, a gente precisa estar presente 4 requisitos, quais sejam conduta, dano, o nexo causal, que a gente chama, e a culpa. A conduta pode ser uma ação ou uma omissão, tá? O dano, essa conduta do médico, ela tem que ter causado um dano ao paciente. Então, pode ser um dano material ou imaterial. Um dano material seria dano emergente, lucros cessantes. E um dano imaterial seria um dano moral, um dano estético. E aí, o nexo causal. O que é o nexo causal? Seria a causa e efeito, uma relação de causa e efeito entre a conduta, então entre a conduta do médico e o dano sofrido, tem que ter essa relação de causa e efeito. A conduta do médico é que causou o dano ao paciente, certo? E por último, a culpa, né? E aí a culpa a gente divide a culpa em sentido estrito, ela vai se dividir em 3, né? Que é a negligência, a imprudência e a imperícia. Então, a gente vai ter que avaliar se ele agiu com uma dessas modalidades de culpa, né? A imprudência, ela está relacionada com a com a precipitação, com a falta de cuidado, de prudência, né? Então, vamos imaginar que é o médico que realiza um tratamento experimental sem o devido consentimento livre e esclarecido daquele paciente. Isso seria imprudência. A negligência seria uma inação, uma inércia, uma passividade. É quando ele não faz algo para o qual ele estava obrigado a fazer ou para o qual ele tinha condições de fazê-lo. Né? Então, vamos imaginar que um paciente portador de apendicite chega diante de um clínico e ele não encaminha para o cirurgião, ou quando faz, já faz tarde demais, quando as complicações já estão presentes. Então, negligência. E a imperícia seria a falta de aptidão ou teórica ou prática para a realização de uma tarefa técnica. Então, vamos imaginar um clínico que realiza um procedimento cirúrgico cardiovascular, né, para o qual ele não tem especialização e requer especialização. Então, aí a gente estaria diante de uma imperícia. Entendi. Tá? Verificado a presença desses 4 elementos, então a gente tem conduta, essa conduta causou um dano e foi configurada uma dessas modalidades de culpa, ou imperícia, imprudência ou negligência. O médico, a gente fala que aí a gente vai ter configurado o erro médico, e aí, configurado o erro médico, o erro médico, quando ele é configurado, acarreta 3 tipos de responsabilidade, que foi a sua pergunta, né? Por isso que eu retomei um pouquinho. Sim, Mas é importante o pessoal de casa saber também o que configura o erro médico. Isso, porque, às vezes, quais os elementos que são necessários estar presentes para que o erro médico seja configurado e para que esse profissional possa ser responsabilizado. Né? E aí, existem 3 tipos de responsabilidade: a responsabilidade civil, a administrativa ou ética e a criminal.
A responsabilidade, um único erro, tá? E aí, a responsabilidade civil, ela se dá mediante o quê? O ajuizamento de uma ação indenizatória por erro médico, tá? Onde o paciente ou os familiares, aí a depender do caso, né, poderão ingressar com essa ação pleiteando o quê? O ressarcimento dos danos, né? Aí, o material, né, que é os danos emergentes ou lucros cessantes, ou o imaterial, que seria o moral e o estético, né? A segunda responsabilidade seria a responsabilidade administrativa ou ética, né, que ocorre mediante denúncia no Conselho Regional de Medicina, né, no CRM, para abertura de sindicância para averiguar essa infração ética que o médico teria cometido. Sim. E a responsabilidade criminal, então a vítima ou os familiares, novamente, eles, diante de um erro médico, eles podem se dirigir até a delegacia, né, e registrar, noticiar o crime perante as autoridades policiais para que seja dado encaminhamento na esfera criminal por conta do erro. Bom, olha, doutora, são tantas coisas, né? Às vezes a gente que é leigo desse assunto, a gente não entende muito nesse sentido, mas eu quero te agradecer, acho que deu para esclarecer bastante coisa para o pessoal que está em casa. Quero que você passe os seus contatos, para quem ainda tiver uma dúvida, procurar por você, para você poder ajudar nesse sentido. Os meus contatos, tá? O meu Instagram é Dani, né? É @danimaglia.adv e o telefone é o 11 97962 0570.